Nesse vídeo, vamos demonstrar o cadastro de itens e produtos dentro no sistema OnSys RP Cloud. Lembrando que essa tela inicial é a tela de dashboard que é demonstrada no login do usuário. É uma tela que pode ser customizada de acordo com a necessidade de cada empresa, de cada cliente. Lembrando que o sistema é multi-empresa, multi-estabelecimento. Aqui a gente está utilizando a empresa de demonstração, que é a empresa que a gente utiliza para gravar os vídeos e os treinamentos. Então, o cadastro de itens e cadastro de produtos, ele fica no modo de manufatura, cadastros, itens. Então, os seus itens, seus produtos, eles podem ter uma codificação. O sistema ele é totalmente configurável, então ele tem você pode estar definindo utilizar um código sequencial, como esse exemplo aqui, ó, 121, código 12, 11 é um código sequencial. Você pode estar trabalhando com código estruturado. Então, nesse exemplo aqui dessa empresa de demonstração que eu vou mostrar lá o nosso doce de abóbora que a gente utiliza aqui para demonstrar. Ele utiliza esse açúcar refinado aqui, é uma matéria-prima secundária 001. Então, isso é o que a gente chama de código estruturado. Então, você já dentro do código você tem informações que ajudam a identificação do produto, tá? Ou você pode estar trabalhando com código com JETIN, que é o próprio código de barra do produto. Então, por exemplo, empresas distribuidoras. Então, distribuidora ou uma loja, uma mercearia. Então, uma empresa que já tem, uma empresa que utiliza já produtos de código de barra, então você já pode utilizar o próprio código de barra como o código para identificar o produto. Facilita bastante, tá? Então, em empresas de manufatura, que é o caso do nosso exemplo aqui, do nosso doce, uma fábrica de doce, então você pode estar trabalhando também com código estruturado. Então, aí depende, essa definição tem que ser feita no levantamento, quando for fazer as simulações de implantação e as definições, tem que ser feita essa, essa definição de qual a estrutura de código de produto, código de cliente, código de fornecedor, estrutura do plano de contas. Isso tem que ser muito bem definido na implantação do sistema para depois facilitar nas pesquisas. Então, por exemplo, aqui, ó, quero saber todos os materiais secundários. Então, tá vendo como facilita? Materiais secundários. Saber tudo que é material secundário dentro da minha empresa. Então, aqui açúcar, cabo, coco ralado, cravo da Índia, entendeu? Lixas, herbites, entendeu? Então, facilita muito aqui, ó, na categoria. Também a categoria tem que ser muito bem definida exatamente na implantação, para facilitar exatamente nas pesquisas e facilitar nos relatórios, tá bom? Então, aqui a gente tem a opção de inclusão, alteração, consulta e exclusão. Lembrando que só pode ser excluído se não tem nenhuma movimentação relacionada. Se tiver opção relacionada, você pode utilizar a função de inativação. Então, o código, a descrição, a unidade de medida do item, qual a categoria, que é a família. Aqui, clicando nessa opçãozinha, nessa opção aqui, a gente tem mais algumas informações do item também, se ele está ativo ou inativo, tá? E quem foi o usuário que inativou e quando foi inativado, ok? Aqui também mostra a subcategoria, tá? Então ele é uma matéria-prima da subcategoria alimentos, tá? Que a gente tem dois níveis, tem um nível de categoria e tem o nível de subcategoria, ok? Então acessando aqui o cadastro de produto, vamos pegar aqui o nosso doce de abóbora para fazer. Tá? Então ele é o produto acabado, tá vendo? Então a PA, produto acabado doce de abóbora, esse é um código estruturado.
entrando aqui no cadastro de itens. A gente também tem integração com o GSI, tá? Que é o órgão que controla o GTIM, faz a geração do GTIM, tá? Então, se você utilizar o GTIM para controlar seus produtos, você informando já o GTIM, a gente já busca as informações do produto lá na base do GSI, tá bom? Então aqui mesma coisa, tá? Do mesmo padrão dos outros cadastros, o agrupamento dos campos de acordo com as suas particularidades, tá? Então vamos dar uma passada aqui em todos eles para a gente verificar todos os campos que tem disponíveis. A descrição do produto, a categoria, né? Então aqui, ó, o nosso doce de abóbora, qual é a categoria dele? Alimentação, tá? Nós temos outras categorias, a subcategoria, que é doce, tá? Então são duas informações muito importantes que vai te facilitar nas pesquisas, vai te facilitar na emissão de relatórios. Então, por exemplo, lá na emissão de relatório de saldo de estoque, quero fazer um filtro de todos os doces, quero saber tudo que tem em estoque. Então você vai filtrar pela subcategoria, o sistema já vai listar para você. Na movimentação de estoque, saber o consumo do dia. Tá? São vários exemplos aí que a gente vai te facilitar lá no teu dia a dia, da tua gestão. Se você, no momento, você vai gastar um tempinho maior, às vezes, na definição, mas lá na frente, na hora da utilização do sistema, vai te facilitar muito. Tá? Então, unidade de medida, como você vai controlar o seu estoque, que unidade você vai controlar, se é quilo, se é saco, se é tonelada. Tá? Nesse caso aqui, o doce é a unidade, que é o pote. Então, unidade, mas poderia ser pote aqui também, não teria problema nenhum, tá? Mas unidade é uma forma que a gente coloca do item que você controla. Você não tem a necessidade, por exemplo, de. É a caixa mesmo, né? Já tem a caixa, é a própria unidade, né? Você já identifica a quantidade ali. Então você já bota em unidade que você já sabe a quantidade total de estoque que você tem. Item configurado. Então, se você precisa, lá na emissão do teu pedido de venda, ter alguma informação complementar para calcular o teu preço de venda, você bota esse item como configurado. Então, por exemplo, uma madeireira, que é onde você informa lá a largura e a altura para calcular o teu metro quadrado, né? E aí definir o teu preço de venda. Então, esse item é um item, por exemplo, configurado, tá? No caso aqui, o doce de abóbora não é, que é a própria unidade. Eu vendo a unidade, já tem um preço definido. Então, ele já não é o configurado, tá? Uma observação geral, tá? Se você quiser colocar 200 caracteres disponíveis, documentacional, alguma observação específica daquele produto, dados fiscais. Então, são informações aqui nessas outras abas que, dependendo do tipo de informação, você tem que se buscar em áreas diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui tem informação que vai ser buscada na área de contabilidade, tem informação que vai ser buscada na área de estoque, logística, área comercial. Então, o analista, no momento que fizer a implantação, ele precisa buscar essas informações em cada departamento e fazer a orientação de como deve ser preenchido, tá bom? Então, classificação fiscal do item, a origem do item, né, de acordo com a classificação dele, alíquota de IPI, alíquota de ICMS, o tipo do item, se ele é acabado, se ele é insumo, são informações específicas da área de contabilidade e para geração de SPED, para geração de nota fiscal, tá? Suprimentos, compras, né? Então, se você tem um código de fornecedor, então, por exemplo, matéria-prima, eu tenho um código de uma matéria-prima interno, mas eu preciso também saber qual é o código do fornecedor. Então, você pode ter o código do fornecedor e esse é o teu código interno. Então, aqui a gente pode informar se aquele item é específico daquele fornecedor. Se é um item que é fornecido específico para um fornecedor, você pode estar colocando essas informações aqui, que aí aquele item já vai ficar relacionado ao fornecedor. Se é um item que tem vários fornecedores, você não utiliza essa funcionalidade. Qual o lead time de ressuprimento? Qual o tempo que você leva para você reabastecer esse item no teu estoque? O fornecedor, quando tem um fornecedor específico, depois eu vou entrar num exemplo aqui que tem esse caso. Uma última compra, qual foi a última compra, qual a marca desse produto, né? E a data da última compra, tá?
Isso é para item comprado, né? Nesse caso aqui, como é fabricado, essa aba não tem muita função. O estoque de segurança, né? Quanto você tem quando você gostaria de manter em estoque, né? Mínimo, né? Quanto você gostaria de ter esse estoque para ter uma margem de segurança? Qual a quantidade? Eu preciso ter 5 sempre em estoque, 10. E lá no cálculo lá do ressuprimento ele vai utilizar essa informação. Dia de expedição, quanto tempo você leva para expedir esse produto? Essa informação é muito importante para o marketplace, por exemplo. Quando a gente faz a integração com o marketplace, a gente pega essa informação aqui. Quanto tempo o marketplace ele precisa saber o que você leva para expedir, tá? Produto acabado, desculpa, depósito. Qual o depósito que normalmente você armazena esse produto? Nesse caso aqui é um depósito de produto acabado. Qual localização? Lembrando que isso aqui é informação padrão, tá? No momento da movimentação você pode alterar. Se você controla o estoque ou não desse item, quantidade de embalagem, quantidade na embalagem. Então, por exemplo, se é caixa, quantas unidades você tem dentro da caixa? Qual a transportadora padrão que você utiliza para transportar esse produto? Qual o tipo de controle de estoque do produto? Se ele é lote, se usa grade ou se é número serial. Custo, né? Custo total do produto. São informações que são atualizadas automaticamente, de acordo com a movimentação, mas você pode intervir e fazer alguns ajustes, tá? Material, mão de obra, GGF, outras e o frete, tá? De acordo com o recebimento, de acordo com a ordem de produção, de acordo com a ordem de serviço, esses cálculos são efetuados, tá? Então você pode intervir. Qual a estrutura? Nesse caso é um doce de abóbora que a gente está pegando de exemplo, e aqui tem a estrutura dele. Então, para eu fabricar aqui esse item, eu utilizo uma abóbora, 1,6 kg de abóbora, 0,3 kg de açúcar, coco ralado e o cravo, tá? Então esses são os produtos que você consome quando você abre lá o P e diz lá quanto você vai produzir, ele já faz o cálculo de acordo com a estrutura. Os dados comerciais, né? Qual sua margem, né? Qual o preço unitário, o GTIM, então você pode, então mesmo você trabalhando com o seu código estruturado, mas internamente aqui ó, você pode informar o GTIM para sair na nota fiscal, para sair no XML, tá? Qual o peso bruto, peso líquido, são informações que vão ser utilizadas na digitação de pedido, no cálculo de nota, orçamento, tá? Então são informações importantes que devem ser buscadas com a área comercial. Faturamento, item faturável, lote múltiplo, tá? Desconto máximo, tá? Faturamento mínimo, então, ou seja, esse item eu só vendo 5 unidades com lote múltiplo. E meu faturamento mínimo 10, entendeu? Então, por exemplo, você pode fazer essa combinação. Altura, largura, comprimento, garantir meses, tá? São informações também bastante utilizadas no marketplace, tá? Altura, largura, comprimento, garantir meses, a URL da imagem, tá? Da onde você deseja buscar a, a URL, tá? Aqui são informações para ser utilizadas na digitação de pedido e orçamento, configuração de tela, se deseja destacar lá na digitação de pedido, no orçamento, os itens família por cor, para facilitar a digitação do vendedor, do representante, sequencial do pedido, se vai mudar, né, o sequencial, né, vai ser de 1 em 1 ou vai ser de 10 em 10. Isso é muito utilizado em orçamento de empresas que precisam manter os itens numa ordenação, numa ordenação específica. Então, por exemplo, quando você tem muita manutenção no pedido ou no orçamento, a gente deixa, você pode deixar o intervalo. Então, por exemplo, de 10 em 10, né? Então, 10, 20, 30. Aí você precisa incluir um outro item,
você inclui naquele intervalo ali de 10 e 20, bota lá 11, e aí o sistema ele vai manter a sequência dos itens no orçamento e no pedido, entendeu? Porque tem empresas que têm essa necessidade de manter, para você não precisar ficar mudando o sequencial toda hora. Então aqui a gente pode definir um intervalo de sequência de itens no pedido ou no orçamento. Sugerir no pedido, então tem determinados itens. Então vamos supor, esse doce de abóbora aqui, eu tenho uma quantidade muito grande de estoque, eu preciso fazer um escoamento de estoque. Então eu vou sempre sugerir lá no pedido no orçamento. Entendeu? Toda vez que o representante entrar no pedido, vai aparecer esse itemzinho lá. Puf, ó, oferece esse item aqui para o cliente, entendeu? Para você fazer uma campanha, né? Uma promoção, algo desse tipo, tá? Acho que fechou aqui, fechou. Clientes que compram esse item, tá? Então é gerado automaticamente conforme foi efetuando as vendas. Pode ser gerado automaticamente ou não, tá? É parâmetro. Então todos os clientes que compraram esse item, todos os fornecedores desse item, no caso para matéria-prima e aqui é para produto acabado, tá? Também gerado de forma automática. Imagens, tá? Uma imagem padrão do produto. E aqui imagens para marketplace. Então, empresas que têm integração com marketplace, a gente sugere, né, que tenha no mínimo 3 imagens. Mercado Livre, por exemplo, o algoritmo lá do Mercado Livre, ele dá uma melhor performance no anúncio se tem 3 imagens e a primeira imagem tendo o fundo branco, né? Então tem toda essa lógica aí lá no algoritmo que facilita muito a integração. Tá bom, gente? Então aqui é a inativação, tá? Que você pode utilizar para bloquear esse produto. Eu não quero que esse produto aqui seja vendido dentro de determinado período. Então você pode bloquear ou nunca mais. Então você bloqueia esse produto que ele não vai ser disponibilizado lá nos outros modos para nível de movimentação. Tá bom? Então esse é o nosso cadastro de itens de produtos. Ok? Até o próximo vídeo. Um abraço.